Olá, gente. Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Monique e gravei esse vídeo porque recebi essa missão. Missão dada, missão cumprida, né? Fui convidada a fazer um vídeo falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? E estou eu aqui. Já vou pedindo logo perdão, porque eu não tenho costume em gravar vídeos, né? Então, se alguma coisa não sair legal, vocês já vão entender. Então, para esse momento, né, que estamos vivendo, eu sei que vocês devem estar ouvindo várias outras ministrações, ouvindo diferentes pessoas, né, que vêm falando sobre esse momento que estamos vivendo, né, e eu quero acrescentar um pouquinho mais com aquilo que Deus tem compartilhado ao meu coração nestes dias. E para isso, eu escolhi o livro de Êxodo, no capítulo 32, que vai tratar sobre um momento difícil em que o povo hebreu também estava passando, né? E eu creio, né, como a palavra diz, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir sobre a palavra de Deus. Então, quanto mais estamos ouvindo a palavra, quanto mais essa palavra toma conta dos nossos dias, das horas dos nossos dias, nós iremos conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila, se assim eu posso dizer. Porque se a tua fé aumenta, a tua confiança aumenta e o teu descanso será maior, né? Em toda essa turbulência que estamos vivendo. E aí, para começar, que eu preciso ser breve, lá no capítulo 32 de Êxodo, eu vou ler para vocês, começa falando assim. Tem como título O Bezerro de Ouro, e diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Verso 4. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Apesar de saberem, esse povo saber que não tinham sido aqueles bezerros que os tiraram do Egito, né? Eu consigo visualizar que eles estavam vivenciando um momento muito difícil, talvez de transe existencial, né? E eu vejo, né, várias coisas me chamaram a atenção aqui, e uma delas, né, inclusive, foi justamente isso. Eu vejo o ser humano, porque a palavra de Deus é o tempo inteiro, ela nos revela o tempo inteiro o relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus, né? O homem sendo, em sua essência, homem, e como nos diversos momentos históricos ele se pôs diante de Deus. E aqui a gente vê um momento difícil, um povo com problemas, com dificuldades, e naquele momento aquela pessoa ao qual eles se apoiavam, porque, situando um pouquinho a história, Moisés ele fazia o papel de mediador, essa é a palavra correta. Ele mediava a relação Deus-povo hebreu, povo de Israel. E aí, essa história acontece no momento em que Deus, através de Moisés, né, tira o povo de Israel do Egito, e esse povo tem uma terra prometida que é Canaã, porém eles passam um bom tempo peregrinando no deserto até chegar a este lugar, porque por diversos motivos que eu não vou me ater aqui.
Mas esse povo está agora em um momento conflituoso, porque Moisés, em certos momentos, subia ao monte para falar com Deus, para receber instruções acerca do que precisava ser feito. E nesse tempo, desse capítulo, Moisés estava demorando muito para descer. Então o povo ficou achando que poderia ter acontecido alguma coisa e Moisés tem até morrido. E aí eles não sabiam mais em quem se apoiar, né? E aí eu trago essa reflexão um pouquinho pra gente. Às vezes também achamos isso, né? Que temos nossos desejos, anseios, expectativas e às vezes não são em sua totalidade supridas. E aí o que acontece? Nós começamos a questionar, né? Onde está Deus nisso tudo? Onde que está Deus nesse momento da minha vida? E aí eu não tô querendo trazer condenação para você nem para minha vida, também não estou querendo julgar, mas eu tô trazendo a reflexão acerca de algo que precisa ser visualizado por nós para que a gente possa começar a agir de uma maneira diferente, né? Esse povo, ele precisava de alguém para se apoiar, e aí eles disseram, olha, se não tem Moisés e esse Deus dele aí, faz um pra gente, né? E Arão, que naquele momento liderava eles, acabou sendo influenciado pelo povo e criou, sim, um bezerro. E aí me faz lembrar, me faz recordar uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor, que ele falava sobre o ateísmo, e ele diz, olha, não existe pessoas, não existe ateu. Sempre, na história da humanidade, o homem vai endeusar alguém, né? Alguém vai ser o Deus desse homem. Porque pode ser a mãe, o pai, um filho, a ciência, seja lá um objeto ou uma pessoa, o ser humano, ele sente a necessidade de ter alguém para se apoiar, para apoiar os seus anseios, para apoiar as suas ideias. Então, o homem, ele está a todo tempo em busca disso, né? E esse povo não era diferente de nós hoje. E eles precisavam de alguém para se apoiar e Moisés não tinha voltado. Mas aí Deus percebe o que estava acontecendo e pede que Moisés desça, porque percebeu que o povo havia se corrompido, né? E aí Moisés desce e aí já entra em uma outra parte da história. Mas o que eu queria chamar a atenção é fixar justamente nesse capítulo apenas, porque também me chama a atenção a falta de esperança do povo, como eu havia falado, mas também o quanto que a ansiedade estava atrapalhando essas pessoas, né? A todo tempo, Deus havia, durante a caminhada deles no deserto, a todo tempo Deus estava tentando se mostrar, Deus estava protegendo, Deus estava cuidando, as pessoas estavam experimentando da bondade e do amor de Deus. Porém, a ansiedade de chegar ao lugar prometido, a ansiedade de estar vivenciando a promessa, corrompeu um pouco o coração deles. E por isso que, mais uma vez, eu chamo a atenção para a questão de que precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus a todo tempo, né? Esse povo era um povo que conhecia Deus por algumas coisas que presenciaram, de seus benefícios, como o alimento que descia, a nuvem que cobria no calor e o fogo que vinha no frio. Então eles experimentaram algumas coisas, mas eles não tinham relacionamento com Deus. O relacionamento deles era com Moisés. Então quem conhecia a Deus em sua essência era Moisés, né? Quem tinha relacionamento com Deus era Moisés e não o povo. E por isso que eu visualizo assim, tão mais fácil se corromper, tão mais fácil passar a desacreditar quando você não conhece de perto, né? Mas hoje nós temos uma aliança diferente. Hoje vivemos em uma aliança diferente, né? Hoje Jesus Cristo abriu o caminho que estava travado e hoje nós temos acesso direto a Deus. Então a responsabilidade de manter esse relacionamento, de intensificar, é nossa. Ele deixou a sua palavra, ele deixou o caminho aberto. Jesus Cristo é o caminho, né? E é nossa responsabilidade manter, solidificar esse relacionamento. E aí podemos ter
talvez, né, dependendo da nossa postura, um final diferente desse povo, que inclusive tinha uma promessa e acabaram não entrando, não desfrutando dessa promessa, porque por diversas vezes e por diversos motivos, eles acreditaram, murmuraram e acabaram perdendo a chance de desfrutar daquilo que Deus havia prometido, daquilo que Deus havia planejado para a vida deles, né? E uma outra coisa que me chama a atenção é que esse povo, eles, assim como nós hoje, que estamos assim, passando por uma situação diferente, né, do que havíamos estado, eles tiraram, assim, meio que a responsabilidade, sabe, do que havia acontecendo deles e acabaram que jogando para Deus, sabe? É um momento em que eu vejo a humanidade tentando tirar de si as responsabilidades e jogando para Deus. Tipo, Moisés não desceu, esse Deus aí parou de falar, então vamos providenciar outra coisa, porque é por conta dele que estamos, né, vivendo isso aqui, né? E vamos dizer assim, a gente acaba fazendo isso muitas vezes, né? A gente acaba colocando, por exemplo, eu tenho visto, né, muitas pessoas que não têm acordado, não têm cumprido algumas medidas tão básicas que têm sido solicitadas. E aí quando algo de ruim acontece, faz, olha, nossa Deus, como assim isso acabou acontecendo comigo, né? Mas assim, você tem instruções, você tem a palavra, você tem Deus, mas você precisa fazer a sua parte. Se você não faz a sua parte, tipo, não vai funcionar, né? Não vamos jogar a nossa responsabilidade na conta de Deus, né? Nós precisamos ter cuidado. E não adianta eu dizer pra você assim, olha, vamos acabar de vez, dando um exemplo bem prático, assim, vamos acabar de vez com os acidentes no trânsito, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de avançar um sinal vermelho, eu vou avançar. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Deus, ele tem a participação dele na nossa vida, mas também nós temos a nossa participação, nós temos algo a cumprir. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é justamente essa, que para esse tempo você solidifique a sua relação com Deus, você se mantenha firme através da palavra, né? Deus te deixou várias instruções, nos deixou várias instruções e deixou uma palavra que aumenta a nossa fé, que tem o poder de aumentar a nossa fé nele. Então, que estejamos atentos a isso, que possamos ter nosso tempo maior com Deus, porque é a partir do relacionamento que isso vai nos sustentar, que vai nos fazer crer e confiar nele de uma maneira mais intensa e verdadeira. Que as distrações e as coisas que estão ao nosso redor não sejam capazes, né? A ansiedade, para que tudo se resolva logo, não sejam capazes de tirar o lugar de Deus nas nossas vidas, né? Ele precisa ser a parte central da nossa vida, porque a partir do momento que ele deixar de ser, dificilmente nos manteremos de pé. Então, que Deus abençoe você, espero ter te ajudado um pouco, espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que como igreja possamos estar orando, né, nesse tempo, pelas pessoas que estão passando por situações difíceis, por pessoas que estão perdendo familiares, né. Acredito que a palavra diz que no mundo nós teremos aflições, porque além de estarmos nesse mundo, né, Deus não quer criar filhos mimados, né, mas pessoas que saibam lidar e saibam confiar nele em todos os momentos da vida, né, precisamos crescer. Infelizmente, a dor faz parte da vida, precisamos aprender a lidar com a dor. Então, que possamos ajudar os nossos irmãos que têm enfrentado coisas difíceis, né, que possamos estar orando, ajudando, procurando saber se estão bem, se estão precisando de alguma coisa, se estão precisando de alimentos, se estão precisando de algum material de higiene. Então, assim, que possamos fazer a nossa parte enquanto Igreja de Cristo. Amém? Deus te abençoe e obrigada.